pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Alves, sou professor de matemática e estou aqui para falar sobre um tema muito bacana, né? Para alguns é um tema bacana, para outros não, mas vamos lá. Um tema interessante que é, você sabe como é feita a escolha dos vereadores, além da votação, como é que são eleitos os vereadores nos nossos municípios? Bom, quero falar muito sobre isso com vocês. Vamos lá? Antes de tudo, eu quero agradecer, meu Deus, acabaram as eleições, graças a Deus, acabou esse zoado, acabou esse barulho, acabou. Não, nada a ver, irmão. Pelo menos para mim, na minha cidade aqui no município de Ouro Branco, acabou, né? Alguns municípios ainda do Brasil ainda vai ter segundo turno. Tenho pena de você, às vezes, que está aí ouvindo tanta música, tantos fogos de artifício, tanta coisa, até para os animaizinhos também, né? E menos proposta. Mas a gente tem que ser cidadão e tentar votar no melhor para o nosso município. Mas veja bem, pelo menos na grande maior parte, mais de 95% dos municípios, né? 90% dos municípios, dos municípios, né? Acabaram as eleições, já foram eleitos os vereadores, já foram eleitos os prefeitos. Na minha cidade foi pela primeira vez uma prefeita mulher eleita. E agora é esperar que façam um bom mandato e consigam, de fato, melhorar o nosso município e o seu município aí que está assistindo o nosso canal também. Gente, mas tem cidade que foi bem apertada a votação. Por exemplo, tem uma cidade lá na Paraíba, se eu não me engano, Caraúbas, que o primeiro colocado e o segundo colocado, cada um tirou 1.761 votos, se eu não me engano. Corrija aí se você é de Caraúbas, da Paraíba, eu acho. Comenta aqui no nosso vídeo, tá certo? Então foram 1.761 votos, empate técnico. E quando isso acontece, sabe qual é o critério de desempate? A idade. O mais velho ficou com a cadeira do executivo. Eu quero falar sobre a votação para vereadores. Veja só, você sabe como se dá esse processo tão estranho, porque assim, para ajudar a gente, o TSE ainda fez algo surpreendente, conseguiu atrasar o resultado das eleições desse ano. Eu pensei que estávamos nos Estados Unidos, né, que parou ali em 0% e 2 horas depois, de repente, para 42%, mas 2 horas depois foi que se completou os 100% das urnas apuradas. Para mim, pelo menos que acompanho, foi a primeira vez que isso aconteceu depois das urnas eletrônicas, apesar que antes eu não lembrava, eu acho que eu não voltei, sou tão velho assim, mas veja só. Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. E o que acontece nisso tudo, gente? O que acontece nessa história toda? É que a escolha dos vereadores, engraçado, eu acompanhei todo o processo aqui da minha cidade para ver quem era o vereador que ia ficar eleito. E primeiro apareceu a votação de todos os vereadores 100%, e alguns minutos depois foi que apareceu quem estava eleito. Por quê? Porque existe um cálculo que deve ser feito no sistema lá, foi feito o cálculo, né? Lá na máquina, no computador, mas existe um cálculo que deve ser feito para saber quem são os vereadores eleitos. Nas eleições passadas, a gente percebeu que era um coeficiente de uma coligação. E às vezes acontecia, por exemplo, o efeito Tiririca, onde um candidato tirou milhões de votos lá em São Paulo e de repente ele conseguiu puxar um monte de candidatos que tiraram pouquíssimos votos, isso por conta dessa coligação partidária. Agora, dessa vez, o que acontece? Existe o coeficiente do partido, o coeficiente eleitoral, e também é um sistema proporcional, onde o partido que tira mais voto é o partido que, consequentemente, ficará com o maior número de cadeiras. E dentro do partido, quem tirar mais voto ali dentro fica com as primeiras cadeiras ou as cadeiras do partido. Então é algo que parece um pouco complicado. Não, nada a ver, irmão. Mas ele é bem simples. Eu acompanhei antes, né? Eu fiz todos os cálculos, mais ou menos nas últimas eleições, quantos por cento iria votar, quantos eleitores estavam aptos, e eu consegui prever mais ou menos aí quem seria eleito pela a quantidade de votos, mais ou menos, ou quanto cada partido conseguiria mais ou menos ter se tivesse tirado uma determinada quantidade de votos. E vou dizer para você que praticamente eu acertei quase todos aqui da minha cidade, né? Com um erro básico, mas praticamente quase todos os vereadores eu consegui fazer essa questão. Como é que funciona essa ideia proporcional do partido? Imagina aí, um município como o meu tem 9 cadeiras para a vereança, né? Para os vereadores. E tem 9.000 eleitores, por exemplo. Se você, e esses 9.000 eleitores foram às urnas e votaram, então teve 9.000 votos válidos, tá bom? Para vereador, ou na legenda do vereador, tá bom? Que é o partido. Consequentemente, como isso acontece, divide os 9.000 eleitores, né? A quantidade de eleitores, pela quantidade de cadeiras, e você vai ter um coeficiente eleitoral para eleger vereadores. Por exemplo, se tem 9.000 eleitores que votaram nos partidos e tem 9 cadeiras, se eu dividir 9.000 por 9, vai dar igual a quanto?
1000. Então o coeficiente eleitoral vai ser 1000. Então para que um partido consiga eleger pelo menos um vereador, ele vai ter que tirar no mínimo 1000 votos. Se ele tirar 1000 votos, elege um vereador. Se tirar 5000 votos, 5 vereadores. Porque aí isso vai dividir a quantidade de votos pelo coeficiente eleitoral. Tá certo? Então se tem 5000, né? 5.000 dividido por 1000 dá 5, e eu vou ter aí o coeficiente eleitoral, né, que foi 9, que foi 1000, desculpa, e vai dar 5 cadeiras para esse partido. E os 5 mais votados do partido fica com essas cadeiras. É muito simples, é muito tranquilo. Se o partido recebeu 5.000 votos, ele vai eleger 5 vereadores. Se ele recebeu 1.000 votos, um vereador. Se ele recebeu 3.000 votos, 3 vereadores. Se o partido recebeu, por exemplo, 3.500 votos, se dividir, vai dar 3,5, mas, consequentemente, o que acontece? Só elege 3 vereadores, tá bom? E os 3 mais votados do partido, consequentemente, vão ter aí essas cadeiras garantidas. Então, isso é importante você perceber. Então, pessoal, ou seja, para saber quantos candidatos o partido vai eleger, basta dividir a quantidade de votos, tá certo? Pela quantidade, pelo coeficiente eleitoral. Mas tem um detalhe muito importante. Qual é esse detalhe? O candidato, para poder assumir essa cadeira, ele tem que ter tirado no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. Então, por exemplo, se o coeficiente for 1000, ele tem que tirar 100. Se o coeficiente for 700, ele vai ter que tirar 70 votos, no mínimo 10%, para conseguir, né, ser candidato a essa cadeira do próprio partido, né? E se sobrar vaga? Se sobrar vaga, por exemplo, dividiu para todos os partidos, sobrou 2 vagas, 3 vagas. Como é que a gente pode fazer isso? É muito, mas é muito simples mesmo. Basta dividir a quantidade de votos que o partido tirou, tá certo? Pela quantidade de cadeiras que ele já adquiriu, mais 1. Consequentemente, quando você dividir, ele vai ter uma média. O partido que tiver a maior média fica com a primeira cadeira que sobrou, e assim a gente vai refazendo o cálculo novamente, certo? Então, isso é muito simples. Por exemplo, o partido que tirou 5 cadeiras, né, que conquistou 5 cadeiras, ele vai dividir a quantidade de votos do partido, por exemplo, 5.000, dividido pelas 5 cadeiras, mais 1, que vai ser 6. E essa média, o que é que vai acontecer? Ela vai ser a média do partido, e vai ser comparada com as outras, a maior média leva a cadeira. Então é basicamente dessa forma que a gente escolhe os vereadores. O computador Lattes já fez esse cálculo automático, mas eu tinha feito antes várias possibilidades, né? Se for um coeficiente, se for outro coeficiente, quanto cada partido pode eleger. Vamos agora saber, na minha cidade aqui em Ouro Branco, como que aconteceu esse cálculo, né? Eu fiz esses cálculos antes do TSE divulgar, e também depois divulgou, só para confirmar realmente o que aconteceu. Então vamos fazer então. No meu município, ele tem mais de 8.000 eleitores, né? 8.455. Desses 8.455, eu tinha feito ali uns cálculos que mais ou menos de 83 a 86% iriam comparecer, iriam votar, iam ser os votos válidos, como aconteceu nas outras eleições, 86% normalmente. Só que o que aconteceu? Um pouco mais de 83% dos eleitores compareceram, né? Mas os votos válidos para vereador foi 86%, alguma coisa, e esses votos somaram aí 6.692 votos, né? Então, como no meu município é um município pequeno, pouco mais de 11.000 habitantes, segundo a estimativa do IBGE, o que aconteceu? Ele só tem direito a 9 cadeiras de vereadores. Então, dividimos 6.692 por 9, que vai dar 743,5, e mais algumas casas, né? Só que 743 a gente organiza e fica o quê? Elimina, né, as dezenas e unidades, e fica só a centena. Então deu 700 votos. Então o coeficiente eleitoral do meu município foram 700 votos. Então o partido, para eleger um candidato no mínimo, ele tem que tirar exatamente 700 votos. No meu município participaram o MDB, o PSB, o PSD e o PRTB. E aí eu vou dizer para vocês quanto cada um desses partidos tiraram. Por exemplo, o MDB tirou 3.055 votos. O PSB tirou 1.815 votos. O PSD ficou com 1.555 votos. Já o PRTB ficou com 267 votos. Ou seja, o coeficiente são 700 votos. Então, o coeficiente é 700. Já dá para ver que o PRTB não vai ficar com nenhuma cadeira, não vai concorrer a nenhuma cadeira, porque tirou abaixo do coeficiente eleitoral. Então, para saber com quanto cada partido vai ficar de eleitores, basta dividir a quantidade de eleitores, tá certo? De votos naquele partido, na verdade, pela quantidade de cadeiras, e nós vamos ter exatamente quantas cadeiras esse partido vai ter. 3.055, na verdade, que foi do MDB, dividido por 700, vai dar 4,3. Aproximadamente. Só que a gente elimina as casas decimais, fica apenas 4, então logo o MDB ficou com 4 cadeiras das 9 cadeiras para a vereança 2021-2024. Bom,
O que acontece nesse sentido agora é o seguinte: o PSB, o segundo partido mais votado, com 1.815 votos, a gente dividir 1.815 dividido por 9 vai dar 2,5. Logo, o PSB tem direito apenas a 2 cadeiras, porque a gente esquece as casas decimais, não arredonda, tá certo? Já o PSD, 1.055 votos dividido para 9 vai ficar quanto? Apenas 2,3, 2,2, alguma coisa parecida com isso, consequentemente com 2 cadeiras. Então, somando MDB 4 cadeiras, né? Aqui, ó, MDB 4 cadeiras, PSB, né, 2 cadeiras e PSD 2 cadeiras. Sobrou quanto? Nós temos 9 cadeiras, só tem 8 ocupadas até agora, sobrou uma cadeira. O que é que a gente faz agora para saber quem vai ficar com essa cadeira? Divide a quantidade de votos, certo? Ó, a fórmula está aqui, a quantidade de votos mais, tá certo? A quantidade de cadeiras, a quantidade de votos do partido, tá bom? Mais a quantidade de cadeiras que o partido já conquistou, somado com mais um, e nós vamos ter a média do partido, né? Para saber quem ficar com a média maior, fica com os votos, fica com a próxima cadeira, né? Mas vamos lá. O MDB, para a gente só saber com quem vai ficar essa última cadeira, o MDB tirou 3.055 votos, eu vou dividir por 4, mais um, 4 é a quantidade de cadeiras, mais um que faz parte da fórmula, que vai dar 611 a média do MDB. O PSB, 1.815 votos dividido por 2 cadeiras que ele ficou, mais um, né, que faz parte da fórmula, 605. Já dá para ver que o MDB ficou com essa cadeira praticamente, porque o PSD, ele tirou 1.555 dividido por 2 cadeiras que ele conquistou, mais um, vai ficar com um coeficiente de 518, na verdade, e consequentemente essa última cadeira foi para o MDB. Aí vocês vão ver, como eu estou colocando sempre aqui, observe os candidatos do MDB que ficaram, a posição de cada um, e quem ficou com as cadeiras, pelas quantidades de votos, né? Pela quantidade de votos que eles tiveram, na ordem crescente. Então tem os 5 que ficaram com a cadeira do MDB. Aqui nós temos os 2 que ficaram com a cadeira do PSD, isso. E aqui os 2 que ficaram com a cadeira do PSD. E os outros que não conquistaram. Então é isso, gente. Obrigado. Matemática, tá vendo? E ainda os meus alunos perguntam, Marcos, onde nós vamos usar a matemática? Então use isso na sua vida, mas use isso também para prever quantas cadeiras cada partido pode ficar se atingir uma quantidade de votos. Pessoal, valeu! As eleições passam, meu recado para você é o seguinte: as eleições passam e ficam os eleitos. E os eleitos eles devem trabalhar para o município e não para eles ou para quem votou neles, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E não se esqueça de dar um like aqui, se inscrever no nosso canal e compartilhe.